sabiam que existe uma semelhança entre mesas possuídas por espíritos e Karl Marx? Hã? Como assim? Será que ele construiu sua teoria baseada nas visões de uma cigana na sua bola de cristal? Fica nesse vídeo que eu vou te explicar. A gente vai voltar no passado, para os Estados Unidos do século XIX. Naquela época, rolou meio que uma tendência de decoração doméstica que envolvia mesas altas de 3 pés. Essas mesas, chamadas de mesas ciganas, eram feitas para que as pessoas comessem em pé, se apoiando nelas. E receberam esse nome por conta do senso comum de que ciganos, por serem nômades, não se sentariam para comer. Ela acabou se tornando bastante popular porque o custo de produção dessas mesas era bem barato, já que elas tinham uma perna a menos, e acabou que muita gente comprou, independente de ser ou não cigano. E se você convive com gente mais velha, já deve ter ouvido alguém falar que coisas antigas eram feitas para durar. E com essas mesas não era diferente. Por conta do modo de produção, as coisas elas eram feitas para maior duração, porque não existia produção em massa, então precisavam que tudo que era feito durasse bastante tempo. E essas mesas são uma dessas coisas que foram feitas nessa época onde as coisas ainda eram feitas para durar. E por conta disso, muitas delas foram passadas de geração em geração. E como tudo que é antigo, elas foram ganhando uma história. Na família do autor Ian Wright, essa mesa pertencia aos seus avós, e ela tinha poderes mágicos. Quando 2 ou mais pessoas colocavam suas mãos no tampo da mesa, ela era possuída por um espírito que respondia qualquer pergunta cuja resposta fosse sim ou não. Ela chacoalhava uma vez para a resposta positiva e 2 vezes para a resposta negativa. E sobre como ela nos ajuda a entender a economia da nossa sociedade que eu vou falar hoje. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, comenta alguma coisa para ajudar ele a chegar em mais gente e compartilha ele com alguém. E sem mais delongas, a gente vai de história. Senta que lá vem a história. Sempre que alguém era convidado para visitar a casa dos avós do Ian, não importa quão cética fosse essa pessoa, eventualmente ela ia ser convidada para tocar a mesa cigana, que os avós dele juravam que tinham adquirido de ciganos com poderes mágicos, e aí depois de alguns determinados rituais, a pessoa ia sentir a mesa se mover. Ela podia ser o ateísmo na Terra, mas ela ia sentir a mesa se mover. E aqui a gente tá falando de uma época na qual não existia internet ou qualquer tecnologia que permitisse que a gente tivesse acesso a determinados conhecimentos científicos. Como o fato de que a sua mente, por mais cética que fosse, poderia te fazer mover a mesa inconscientemente quando o contexto fosse propício ao sobrenatural. Então era muito mais fácil acreditar nesse tipo de coisa. Então a falta de conhecimento sobre o funcionamento cerebral, somado ao fato de que na época a expectativa de vida era baixa e a mortalidade infantil altíssima, era a receita perfeita para que as pessoas que buscavam o conforto do seu sofrimento decorrente da perda de entes queridos aceitassem a existência do sobrenatural com uma certa facilidade. Então não foi só na casa dos avós do Ian que essas mesas adquiriram um valor simbólico místico. Essa premissa de que mesas ciganas seriam mágicas se espalhou por diversos lugares, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a ponto do Marx ter usado elas para explicar o conceito de fetiche da mercadoria no Capital. Abre aspas. Uma mercadoria aparenta ser, à primeira vista, uma coisa óbvia, trivial. Sua análise resulta em que ela é uma coisa muito intrincada, plena de sutilezas metafísicas e melindres tecnológicos. Quando é valor de uso, nela não há nada de misterioso, quer eu a considere do ponto de vista de que satisfaz as necessidades humanas por meio de suas propriedades, quer do ponto de vista de que ela só recebe essas propriedades como produto do trabalho humano. É evidente que o homem, por meio de sua atividade, altera as formas das matérias naturais de um modo que lhe é útil. Por exemplo, a forma da madeira é alterada quando dela se faz uma mesa. E de forma muito resumida, esse é o conceito de trabalho para Marx. No entanto, a mesa continua sendo madeira, uma coisa sensível e banal. Mas tão logo aparece como mercadoria, ela se transforma numa coisa sensível, suprassensível. Ela não só se mantém com os pés no chão, mas põe-se de cabeça para baixo diante de todas as outras mercadorias. E em sua cabeça de madeira nascem minhocas que nos assombram muito mais do que se ela começasse a dançar por vontade própria. Fecha aspas. Em outras palavras, quando a mesa se torna uma mercadoria, seu valor está atrelado àquilo que as pessoas entendem dela. Antigamente, esse valor dependia do tempo de trabalho que se levava para fazer a mesa, e isso foi se modificando com o capitalismo. Antes, uma mesa de 3 pés era só uma mesa de 3 pés. Servia para 1 ou 2 pessoas apoiarem sua xícara de café enquanto conversavam, e seu valor estava relacionado a isso. Mas, quando ela se torna uma mesa cigana sobrenatural, ela passa a ser algo especial, uma coisa sensível, suprassensível. E diferente das outras mesas, ela é rara, exclusiva, e seu valor passa a agregar todas essas características, ao mesmo tempo em que ela deixa de existir apenas para suprir a necessidade inicial, que era de apoiar o nosso cafezinho enquanto a gente conversava num dia chuvoso. A mesa perde seu valor objetivo, que estava relacionado ao tempo de trabalho que levou para que ela fosse produzida, e passa a ter um valor subjetivo, ou nas palavras do Marx, sensível suprassensível. Mas eu vou usar subjetivo porque é uma palavra mais comum, que é relacionado a uma suposta característica que torna ela especial e diferente de outras mesas, e é esse processo que ele dá o nome de fetichismo da mercadoria. Só que calma,
porque nesse exemplo eu tô falando de uma mesa supostamente sobrenatural. E esse valor subjetivo talvez tenha sido construído não intencionalmente. Mas o fato é que no capitalismo isso acontece de forma proposital. Seja através da criação de um problema, como nos anos 1980 ou 70, que rolou um surto incentivado pela mídia estadunidense, e todo mundo passou a comprar aparatos tecnológicos e amuletos das mais diversas origens para blindar suas casas de corpos de supostos fantasmas, porque de repente todo mundo estava sendo possuído. Ou então, e aí vocês vão se relacionar, através da valorização de marcas que fazem com que tenha gente que pague $1.850 nisso aqui e a gente acha isso normal. Ou pior ainda, chique, elegante, tendência. Então não, Marx não construiu sua teoria política com base nas visões de uma cigana numa bola de cristal. Mas a mesa cigana é um bom exemplo para a gente entender na prática como o capitalismo faz com que um produto deixe de ser algo para atender às nossas necessidades e cujo valor tem relação com o que é necessário para produzi-lo e passa até mesmo a criar necessidades que antes não existiam e não precisaria existir, como a de seguir tendências ou de apresentar simbolicamente um status relacionado ao seu poder de consumo. Para que esses produtos que seriam comuns se a gente só levasse em conta suas características de produção se tornem objetos raros e preciosos e fazendo com que as pessoas consumam mesmo sem ter necessidades, explorando a exaustão os recursos naturais que poderiam ser poupados da extração para que mais produtos sejam criados e comprados sem necessidade, chegando ao ponto da gente ter gente pagando ou querendo poder pagar quase $2.000 num tênis todo fodido. E sim, esse é um assunto bastante complexo, mas eu espero que esse exemplo tenha ajudado a entender esses conceitos e o mundo como um todo. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, e se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse, não esquece de me seguir.